Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, então, nós vamos trabalhar a atividade 2 da situação de aprendizagem 3 na página 69. Então, olha, observe esse triângulo, ele está representado no plano cartesiano. Como vocês conseguiriam mexer com esse triângulo sem mudar o formato dele, né? Então, como vocês fariam? Poderia trazer para cá, aqui, aqui e aqui? Como poderia ser feito? Então, no plano cartesiano, que a gente sabe que o plano cartesiano, ele é formado por dois eixos, o eixo do x, o eixo do y, né, que é o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. No eixo, onde eles se encontram, nesses dois eixos, a gente sabe que é a origem, que a gente chama de O. E no eixo X, nós temos aqui o zero, né, que é a origem. Para cá são os números positivos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai para o infinito. Na parte esquerda, os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. No eixo Y, para cima, os positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e vai para o infinito. Na parte de baixo, os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, sempre com a mesma distância no gráfico, né? Por exemplo, se você fez teu gráfico aqui de 1 centímetro de distância, sempre com 1 centímetro, tá bom? Bom, o fato da gente mudar esse triângulo de lugar e não mudar as dimensões dele é chamado de transformação isométrica, que quer dizer mesma medida. Então, transformação isométrica quer dizer, isométrica quer dizer mesma medida, tá bom? Então, olha só, exercício A. Item A. Multiplique as coordenadas dos vértices por 3. Reescreva as novas coordenadas e represente-as no plano cartesiano acima. Explique o que aconteceu, o que ocorreu. Então, quem é o ponto A? Vamos tirar ele aqui do lado, ó. Fazer o item A aqui, ó. Quem é o ponto A? Sempre primeiro é no X, depois no Y. Quem é o ponto A no X? 1. E no Y, 1 também. Quem é o ponto B? B. B não tem, né? E. Quem é o ponto E? 3 em X, sempre é o X primeiro, e 2 no Y, tá? Você vem aqui no ponto, ó, e aí você vem no ponto, liga ele no X, ó, deu no 3. Então, aqui o X é 3. Você vem no ponto e liga ele no Y, deu aqui no 2, certo? Tudo bem? E assim com o V também, ó. Quem é o V? Em X ele é 2, em Y ele é 3, certo? X, Y. Ele pede pra gente multiplicar por 3. Então, nós vamos vir aqui, ó, e nós vamos fazer vezes 3, as coordenadas dos pontos, né? Então, nós vamos obter aqui, vamos chamar de A'. Como vai ficar o A', ó? 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Como vai ficar o E', né? 3 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 6. E como vai ficar o V'? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Então, agora nós vamos colocar esses novos pontos no plano, ó. O A' é 3 em X e 3 em Y, ó. 3 em X, 3 em Y. Onde eles se cruzaram, aqui vai ser o nosso A', tá bom? Ó, A'. Depois, o E', 9 em X e 6 em Y. 9 em X e 6 em Y, ó. Onde eles se cruzam aqui, vai ser o ponto E'. V', 6 em X e 9 em Y. Onde eles se cruzaram, vai ser quem? O V', que é um triângulo AVO.
E. Fala-se os vértices, né? Então, agora nós vamos ligar o novo triângulo. Como? A com E, A com V e V com E. Certo? Olha como ficou. Houve o que é aqui, gente? Uma ampliação do triângulo, né? De quanto? Nós multiplicamos por 3, né? Então, me pergunta, explique o que ocorreu. Nós vamos escrever que ocorreu uma ampliação do polígono AVE. Nós vamos escrever aí, ó, ocorreu no item A, ocorreu uma ampliação do polígono AVE, certo? Depois. B, multiplique as coordenadas do ponto, agora, né, por -1. Reescreva as novas coordenadas e represente-as no plano cartesiano acima. Explique o que ocorreu. Então, agora nós vamos multiplicar por -1. -1 é um número negativo, né? Então, como vai ficar? Vamos escrever aqui como vai ficar, ó. O A, vamos chamar de A duas linhas, tá? E duas linhas e C e V duas linhas. Voltando no original. Duas linhas poderia ter qualquer nome aqui, tá, gente? Então, olha só. Quem era o ponto A? Não era 1 e 1, né? As coordenadas em X era 1 e em Y era 1 também. Então, ó, 1 vezes 1, 1. Quando a gente multiplicar por -1, é o mesmo que calcular o oposto do número. Veja, 2 vezes 1, 2. Faça a regra de sinal, ó. Mais com menos, menos. É como se, ou seja, é o oposto de 2, né? É o -2. Se fosse 3 vezes 1, 3, menos com menos ficava mais. Então, sempre vai ficar o sinal contrário. Então, se era mais 1, vai ficar -1. Se era mais 1, ficou -1. Toda vez que eu multiplicar por -1, vai mudar o sinal. Se é mais, fica menos, se é menos, fica mais. Aqui era 3 e 2, então vai ficar -3 e -2. Aqui era 2 e 3, vai ficar então -2 e -3. Eu voltei no ponto inicial e multipliquei por -1. E obtivemos esses pontos aqui, tá? Certo? Agora nós vamos pôr esses pontos no plano cartesiano, ó. -1 em X, -1 em Y. -1 em X, -1 em Y. Esse aqui é o ponto A, duas linhas. Depois, em X, -3 e em Y, 2. -3 em X, -2 em Y. Ó, o -2 está embaixo. Esse ponto aqui é quem, então? O E, duas linhas. E o V é -2 em X e -3. Então, aqui é o ponto V2. Ligando, então, esse triângulo, os vértices, né? Gente, corrijam aí que a linha tá aqui, ó. A linha é -1 em X e -1 em Y, tá aqui. Então, nós vamos ligar agora, ó. O A com E, o A com V, que é o A. E o E com V. Olha como ficou. O que ocorreu aí, né, gente? Se a gente perceber, ocorreu uma reflexão em relação à origem, ó. Porque o triângulo estava aqui, ele ficou igualzinho, só que ele inverteu em relação à origem do plano cartesiano. Quer dizer que quando a gente multiplica por -1, ocorre uma inversão, né? É uma reflexão, né, da origem. Então, nós vamos colocar. Explique o que ocorreu. Então, ó, ocorreu uma reflexão em relação à origem do plano cartesiano, do polígono AVE. Então, ó, ele ficou refletido, ó, certo? Então, quando a gente multiplicar por -1, vai ocorrer uma reflexão em relação à origem, tá bom? 2.2. Construa um polígono localizado no segundo quadrante. Ao multiplicarmos seus vértices por -2, qual seria a transformação? Explique. Aqui a gente pode falar também que eles são simétricos, né, em relação à origem, tá bom? E consideração, quando nós multiplicamos por 3, né, é um número positivo, ele ampliou. E quando a gente multiplicou por -1, ele ficou uma figura refletida, né, em relação à origem, simétrica, tá bom?
E de mesmo tamanho, né? Ficou igual, ó. Mesmo tamanho. Ó, primeiro fazemos o eixo X, o eixo Y. Agora nós vamos traçar os segmentos aqui. Ó, eu tô utilizando de meio centímetro e meio centímetro. Ó, orientação do exercício é fazer um exercício no segundo quadrante. Então, aqui é primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Fizemos no primeiro quadrante com essas coordenadas, certo? Agora ele pede para multiplicar por -2. Quando multiplicamos por -2 as coordenadas da figura que a gente fez, ficou dessa forma aqui. Então, vamos colocar no plano essas novas coordenadas aqui, ó, multiplicadas por -2. Olha o que ocorreu quando eu coloquei os pontos, né? Ele foi para o quarto quadrante, então ele ficou oposto em relação ao segundo quadrante e houve uma ampliação de 2. Então, ficou assim. Então, nós pegamos esses pontos e colocamos deu nesse quadrante, tá bom? Houve, então, uma ampliação. Beijo, terminamos por aqui. Bye, bye, tchau, tchau.